O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira, onde falamos sobre crianças e adolescentes, numa parceria da TV da Universidade Federal do Paraná e do Grupo Dedica, um grupo de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Hoje nós vamos falar um tema que será abordado no Fórum da Sociedade Brasileira de Pediatria, aqui em Curitiba, em outubro, 10 e 11 de outubro. E vamos começar então uma série desses temas onde falamos das exigências para as nossas crianças e adolescentes no nosso tempo, no nosso século. E conosco hoje uma convidada muito especial, Lucy Serricchio, pedagoga, educadora, né? Assim acima de tudo. Acima de tudo, educadora. E eu queria conversar um pouco com você, Lucy, sobre o que acontece hoje com as crianças. Eu, como pediatra, como psicanalista, vejo assim exigências, e por isso o tema do congresso, né? Vai ser isso. É muito acima do que seria esperado para cada idade, até exigências no sentido de produção, exigência no sentido de comportamento e também de muitas coisas que me parece que atravessam aquele caminhar normal da infância, né? Nós podemos ter melhoras na tecnologia e tudo, mas o cérebro humano vai responder a isso dentro dos seus limites. Então eu queria perguntar para você, né, como diretora de uma escola, qual é o papel, como você vê o papel da escola frente a essas crianças? A gente está vivendo um momento de perplexidade, eu acho. Muitas vezes nós não temos a competência ou um repertório para lidar com essa situação. E nós temos que nos virar, porque a vida corre, as crianças estão lá. E a gente precisa encontrar soluções, a princípio, às vezes, né, imediatas, mas a médio prazo com segurança, com respaldo. Não é fácil, a gente está procurando bastante. Eu acho que assim, já foi bastante gasto esse tema em palestras, na mídia, mas é assim, todo mundo fala e a gente não acha a solução. Sim. Tem uma psicóloga argentina que se chama Alicia Fernandes, que ela faz um comentário sobre a queixa. A queixa é ótima, a gente se queixa e fica aliviado. Sim. Nós não podemos fazer isso, a gente tem que se queixar, vou me queixar, vou continuar me queixando, mas eu tenho que encontrar uma solução. Eu vejo a escola hoje como a segunda chance que a criança tem, a chance que a criança tem. Eu digo, a primeira seria a família, aquele ambiente mais tradicional, que também tem sido colocado tantas vezes, né? Hoje a estrutura familiar é diferente, nós conseguimos ver uma gama extensa de novas formulações de família. A mesma família que a gente diria, entre aspas, tradicional, ela já não é mais aquela família que tem um patriarca ou matriarca, o padrinho, aquelas pessoas que estavam no entorno. Hoje é pai, mãe, quando muitos avós, e essas crianças, de uma certa forma, estão abandonadas, né? A mãe foi para o mercado de trabalho, o pai precisa ganhar dinheiro, precisa ganhar status, ou, isso eu estou falando, vou fazer um recorte, eu estou falando da classe média, urbana, com quem eu trabalho, mas a gente tem contato com as escolas públicas e as pessoas também, os pais também estão indo atrás da subsistência, da sobrevivência, enfim, as crianças estão abandonadas. Sim. Eu vejo, já falei outras vezes, né, e virou um termo até vulgar, mas é assim, as crianças estão terceirizadas. Né? Ou é para a rua, Sim. ou é para a TV, ou é para babá, enfim, Ou os pais, shopping, ou é para o ou é pra shopping. internet, Tá. né? E aí nós ficamos com essas crianças aí, eu digo que é uma chance, porque a escola é o lugar onde ainda há rotina, pessoas que estão se dedicando a elas, que estão dando atenção e que o aqui e agora é fundamental. A minha grande preocupação é da gente ficar pensando no futuro, né? O professor José Pacheco, aquele português da Escola da Ponte, muito famoso até, num livro dele ele diz assim, os adultos não têm jeito, eles não têm remédio, porque eles são viciados em futuro.
E aí eu acho legal, acho bacana isso, porque a gente tem que pensar no futuro, mas nós não podemos ficar pensando no futuro, a gente tem que agir agora. Então a educação não é para o futuro, não é para a profissão, não é para o desenvolvimento só, mas é tudo isso se acontecer agora, senão não acontece, aí não adianta. Com certeza. Né? Eu penso assim, vou usar uma expressão que está muito gasta, que é a questão dos limites. Mas eu queria pegar pelo viés do que o professor e psicólogo da Universidade de São Paulo, Yves Delatey, ele nos diz que limite não é só esse limite que todo mundo fala, essa criança não tem limite, como se fosse... Não obedece, não tem educação. O que é certo, o que é errado, ele aprofunda esse conceito no seguinte sentido: uma coisa é respeitar os limites, outra coisa é impor os limites, outra coisa é superar os limites. E é dessas coisas que eu penso que está faltando para a gente viver esse dia a dia. Tá? Não adianta a gente fazer aquela lista enorme da falta de limites. Bom, os pais não estão em casa, a criança não obedece à avó, não obedece à empregada, ou aquela criança que vai para a rua não está nem aí, a escola não faz muito sentido. Os pais perderam a possibilidade da autoridade. Eles poderiam ter autoridade, não ser autoritários. Eu acho que a minha geração, que foi é proibido proibir, deixou um estrago. Sim. No sentido de falar, não, tudo pode, a gente tem que ser amigo dos filhos. Né? Isso eu acho que é um grande perigo. A autoridade é uma coisa muito importante e a gente não vê mais isso. Sim. Eu não estou aí falando assim, a culpa é dos pais, não é nada disso. Eu vejo assim uma geração de pais que está impotente, eles não sabem o que fazer, ou eles não tiveram modelos, talvez, ou essa vida da pressa, do dinheiro, do status, acho que essas coisas todas vão deixando para depois. Vejo uma geração de pais culpados, então eles estão sempre compensando, a gente sabe isso, quantas vezes as crianças estão ganhando presentes, as crianças nem sabem brincar, vou falar disso até se der tempo depois. Então, quando a gente fala respeitar o limite, todo mundo sabe do que nós estamos falando. Sim. Mas criança que não tem limite, não tem segurança. Essa criança não sabe nem onde pisa. E aí eu falo da escola de novo. A escola tem que dar o limite. Isso não quer dizer que vai ser uma escola rígida, autoritária, não é isso. Mas a escola é a escola que trabalha com a rotina, dizendo agora é hora disso, agora você não pode fazer aquilo. Parece uma bobagem que eu estou falando, o óbvio. Mas esse óbvio não existe. Sim, né? E é muito difícil, né, para uma criança, porque quem apresenta o mundo para a criança? Ela nasce sem saber o que é o mundo. Claro. É o cuidado do dia a dia, até mesmo do bebê, e sempre eu falo isso, aquele que eu pego para dar de mamar e coloco no bercinho, ponho no chão para brincar, dou brinquedos que ele possa pegar e tocar. Hoje se dá iPhones para eles olharem, né? Então, até para ficarem quietinhos, para não incomodarem. Não incomodar. Então, a gente começa uma sequência onde a criança está sem lugar. E acaba nessa inversão que você diz. De repente, eu tenho crianças determinando a rotina da casa, a rotina, embora eles tenham uma rotina muito rígida de horários e tudo mais, às vezes até a partir dos 4, 6 meses de idade, não? Mas uma rotina terceirizada. Sim. Né? Porque vai para o balé, vai para a natação, vai ficar com a pessoa que vai cuidar. Não é uma rotina onde a família esteja presente. Sim. Né? É uma dificuldade realmente, porque a vida está exigindo isso. Sim. As mulheres estudaram, as mulheres precisam trabalhar, não só pela questão financeira. Né? São a realidade, a realização de cada uma é importante também. Sim. Mas eu acho que nós estamos num momento que nós vamos ter que encontrar um equilíbrio nisso. Um meio termo. Há exceções, há tantas exceções que eu me dou a liberdade de falar, existe um meio termo. Porque eu vejo mulheres que trabalham, mulheres que dão atenção para os seus filhos, pais que estão presentes na vida dessas crianças. Isso existe. Se isso existe é porque é possível. Sim, não é? Com certeza. Eu acho que falta, muitas vezes, uma vontade ou uma orientação até para que isso aconteça. Sim, um saber, né?
pais que acabam seguindo a vida, e você diz bem, né? Teve uma geração onde não se podia dizer não. Não. E a culpa, ela muitas vezes destrói isso, que é a minha autoridade, né? Dos pais que sentem falta dos seus filhos, quando chegam a culpa é tanta de ter estado fora, que não existe aquele cuidado em realmente ensinar o que para eles são importantes. Você também percebe isso? Percebo. Talvez porque eles não saibam, ou talvez porque não dê tempo. Valores, todo mundo fala de valores, mas a gente não vê. Eu dou um exemplo muito comum. Só tem um lugar para estacionar e pegar as crianças na escola. Se você conversar com uma dessas pessoas, elas têm valores teóricos maravilhosos, mas muitas param do outro lado da rua onde é proibido. O exemplo não é seguido, porque ele não existe. E é uma coisa tão simples. Mas é que eu estou com pressa. Não interessa, tem uma lei, não pode parar do outro lado da rua, não é? Sim. Então, a gente vê bastante isso. Mas, ao mesmo tempo, né, eu vejo assim, uma cobrança para as escolas, né? Então, certo. A hora que se terceiriza esse cuidar, existe muitas vezes, mesmo para crianças muito pequenas, uma cobrança que ela produza, que ela mostre, sem dúvida. que ela faça os trabalhos, que ela fique quietinha, sentada, acompanhando o que se determina para ela, mesmo tendo 3, 4 anos de idade. Que ela supere a sua fase de explorar com a boca e não morda ninguém. Isso. E aí, quando morde, é um escândalo, porque aquela outra criança, a criança que mordeu, ela é já considerada uma criança perigosa, que precisa ir para um analista correndo. Quer dizer, as fases dessas crianças, né, não estão sendo respeitadas. A criança, eu sei, tem criança que está indo para a escola aos 6 meses. Acabou a licença, 4 meses, 6 meses, que não é escola, na verdade. Sim. Passou a ser chamada de escolinha. É um eufemismo, na verdade, isso. Eu acho que é um jeito, né? Sim, de dar conta da vida atual. Né? Até de fazer de conta que está tudo bem. Isso. A gente vai precisar fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já com o nosso tema. A escola, as exigências que temos para nossas crianças dentro de uma escola, o que os pais esperam de uma escola. A gente volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Sem Brincadeira e falamos hoje sobre as exigências que impomos às nossas crianças numa adaptação da vida atual. Conosco, Lucícia Ricchio, educadora, pedagoga, e falávamos então dos limites que hoje já estão tão borrados, né? Estão borrados os limites de idade, então o bebê se mistura com a criança se mistura com a adolescência. Ótimo. E a adolescência vai até a idade adulta e às vezes a gente tem adolescentes aos 30 anos. Né? Então, o que existe aí? Eu pensava então, primeiro eu falei desse limite que todo mundo acha que é a falta de educação. Mas o limite que a criança tem que superar, não existe mais a excelência. Tirou a média 7, tá bom. Não é que a nota seja importante, mas você não vê uma criança, não, vê, mas poucas, assim, eu vou dar o meu melhor. Sim. Eu me sinto bem fazendo o meu melhor, porque não tem essa exigência. Então, esses são talvez aqueles que fazem esporte competitivos. Eles sabem que eles têm que vencer etapas. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai ter que fazer esporte para aprender. Isso na vida é assim. Eu quero ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Sim. Não vejo mais, não vejo essa exigência.
não é a exigência da competição, ou melhor, é da competição consigo próprio. Sim. Esse é um limite que eu acho importante. E o outro é de impor limites. A gente ouve falar, vou falar de uma faixa um pouco maior agora, mas lá pelos 10 a 14 anos, a gente ouve falar em bullying. Ai, virou uma moda falar em bullying. Eu não vejo crianças dizendo, não faça isso porque eu não gostei. Aqui está o meu limite. Não ultrapasse o meu limite. Porque como ela não teve nenhum limite, nem com o pai, com os pais, nem de idade, tudo isso que nós já conversamos, ela não sabe dizer isso. Aí fica fácil depois, aquela mãe que é culpada, que não deu atenção, ligar para a escola e falar, fizeram bullying com meu filho. Não era nem bullying, era uma gozação, uma brincadeira que ele podia resolver se tivesse estrutura emocional para isso, dizendo, não faça porque eu não gosto. Ou, vira as costas, porque não é igual apelido, né? Se você não der bola, não pega. Sim. É mais ou menos isso. Mas eu fico pensando nessa, eu gosto dessa teoria do Yves de La Taille, porque se a gente na escola pegar bem firme, pensando nesses 3 conceitos de limite, eu acho que a gente ajuda bastante. Por exemplo, chega a menininha de 5 anos vestida de mulher. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer é não elogiar. Sim. Tá? Porque proibir não dá, porque isso é uma decisão da família. Sim. O que eu posso fazer é dizer depois para a mãe, que pena, sua filha não brincou bem hoje, porque ela veio com um sapatinho que tinha salto, não dava para correr. Talvez eu tenha uma esperança que eu possa conversar, essa mãe entender. Eu tinha vontade, um dia eu vou fazer isso, de pegar foto dessas crianças vestidas de moça, de uma adolescente e da mãe. As roupas são idênticas. Pois é. Não é? E depois se preocupam com a aceleração de todo esse desenvolvimento, da erotização da infância Isso e tudo mesmo. mais. Se eu coloco uma criança na posição de adulto, é o papel que eu estou dando para ela. A criança responde ao desejo dos pais. Claro. Todo o tempo ela está tentando nos satisfazer, por isso que o bebê nos olha sempre quando brinca. É verdade. Né? Ele quer aprovação, Ele né? quer aprovação, do mesmo jeito com os pais. E foi muito interessante você falar dessa segunda chance, ou talvez uma outra chance que a criança tenha na escola, até de aprender essa organização, esses limites. Mas existe a necessidade do apoio familiar. Isso Sem que você dúvida. diz também, eu vejo muito. Eu vou tirar a média. Se passou de ano, tá bom. É bom. Mas e o saber? E o aprender? Não é passar de ano. Isso. Eu ouço coisas às vezes assim, vai fazer de novo? Meu Deus, eu gastei um dinheirão. Não interessa se aprendeu ou não. Sim. É uma pena, né? Mas eu penso assim, ó, a escola, eu sei que a primeira chance é a família, que bom, seja ela do jeito que ela for organizada, Sim. se essas crianças receberem atenção, isso nós não vamos nem entrar na história do déficit de atenção, porque o doutor Maurício já falou, mas é assim, se elas recebessem atenção, vai ver que não ia ter déficit, né? Mas eu penso assim, né, do meu lado da escola. Primeiro de tudo, a escola tem que ser um lugar alegre, um lugar gostoso, sem modelos rígidos. Você me contava da criança que fazia bolinhas, talvez porque a primeira que ela fez foi elogiada, ou talvez porque a professora exigiu. Criatividade vem junto com alegria. Ninguém é criativo deprimido, né? Então a escola tem que ter essa meta, tem que ser alegre, tem que trazer um momento de pensar, um pensar crítico. A gente teria um programa inteiro para falar das mídias, da internet, das redes sociais, tudo isso, o quanto isso tolhe também, mas acho que nem é o momento aqui. Mas quem sabe pensar, talvez não entre nas frias que muita criança está entrando hoje, de se meter num Facebook ou num Instagram, seja lá o que for, e depois ter que se arrepender porque fez besteira. Tem que pensar antes. Né? Então, a função da escola não é só pensar conteúdo, é pensar valores também. Sim. Então, eu acho super importante. Outra coisa que eu aprendi com o doutor Outeiral, que faleceu recentemente, é que tem que ter uma divisão muito clara entre o que é pai e o que é amigo. O que é pai e o que é professor. Definir os papéis. Sim. Então, se a gente conseguir, ao menos,
passar essa ideia de que cada fase tem a sua riqueza e o seu limite. Acho que é uma coisa boa que a escola pode fazer. E por fim, e que eu acho bastante difícil, mas é fundamental, é trazer o pai para dentro da escola. Ou o cuidador, né? Porque hoje em dia pode ser outras pessoas. Essa pessoa, se estiver trabalhando junto com a gente, não é que a gente tenha a verdade, nós não somos donos da verdade, mas nós podemos estudar juntos. Nós podemos pesquisar, a gente pode usar... eu tenho uma experiência na escola de um grupo de mães que se reúnem toda segunda-feira, às 6 horas da tarde, e ficam contando os seus casos. E uma fala, eu resolvi assim, a outra resolveu assado. E isso é pequenininho, tem 9 mães só. Né? Puxa, se a gente trouxesse o pai para dentro da escola, a mãe para dentro da escola, eu acho que a gente teria a chance de aprender bastante. Nós com eles, sabendo das suas angústias, das suas sensações de incompetência, né? Sim. E dos seus medos, e eles com a gente. Que, puxa, nossa, tem pais que falam assim, esse que você está falando é meu filho? Eles não sabem, eles não conhecem muitas vezes, porque a criança, quando entra no nosso ambiente, ela é outra. Sim, e isso sempre os pais me perguntam, né? Em trabalhos de psicanálise, puxa, mas na escola ele é outro. Eu pergunto, por que será? Né? O que tem de diferente lá e aqui? Porque lá o limite é obedecido, por que não? Mas também nós temos que falar dos problemas, e estamos falando de todos os tipos da escola, porque eu não vejo nada que você tenha dito que não seja possível numa escola pública, no ensino regular, ou em qualquer nível de aprendizagem, né? Isso mesmo até a faculdade, porque hoje nós temos estudantes universitários que se comportam completamente fora de todas as normas, né? É verdade. Então, isso vem num crescente. Né? E que profissional essa pessoa vai ser e que papel ele está fazendo lá. Então, nós temos escolas, às vezes, que exageram nos limites. É verdade. Né? E aí acabam também... com essa criatividade da criança. Ou impõem situações onde os valores pessoais que não deveriam existir, né, de uma professora, ela está ali como profissional, uma educadora, uma diretora, ela está ali como uma profissional. Eu não posso passar para aqueles que eu cuido o que eu tenho de valor. Ou o que eu tenho de dificuldade até, não é? Especialmente por isso. Né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu tive uma professora com problemas sérios de lidar com as crianças que tinham dificuldades. Até que a gente descobriu que ela tinha sido uma criança com muita dificuldade escolar. Então, não pode levar, ou vai para análise, ou fala, olha, eu não dou para isso. Sim. Né? Mas eu acho, quando eu insisto nisso, que a escola ainda é a segunda chance, nós temos que estar muito bem preparados. Sim. Né? Então, quando eu digo a gente está perplexo com tudo isso, um exemplo típico é assim, a mãe chega e fala, eu não sei como tirar meu filho do game. Eu também não sei, eu estou na escola, como é que eu faço? Então, a gente está perplexo com muitas coisas. Sim. Mas, enfim, eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que a gente chega lá. Sim, e a criança é maravilhosa, né? A criança permeável. Vai se adaptando, ela, se é permitido, ela fala. Né? Eu tenho pacientes em psicanálise que dizem, Lucy, você está muito chata hoje, eu vou ter que achar outra Lucy para conversar. Né? Falando para mim. Pena que eu não sou psicanalista, senão mandava para essa Lucy aqui. Então, veja que interessante, né? Porque a criança, quando tem o espaço, ela fala, mas quantas crianças vivem pela falta de tempo, pela falta de companheirismo dos pais, e você fala bem disso da autoridade, né? De não podermos misturar, eu sou a melhor amiga da minha filha e saímos vestidas iguais. Como? Né? Onde é que está a mãe aí, que diz o que é certo e o que é errado? Então, mas a criança se adapta. Lembra de um rock que dizia, contra quem eu vou me revoltar? Pois é. Porque uma hora tem que se revoltar. Agora, se é igualzinho, como é que faz? Sim. Vai ficar muito difícil. Se existe uma adultização da criança ou uma infantilização dos pais, né? Então, aonde fica a segurança dessa criança, não é mesmo? Então, eu queria que você contasse mais um pouquinho, nós estamos no final do nosso programa, mas assim, você é otimista, eu também sou. Claro. Né? A infância é maravilhosa, as crianças se adaptam, mas especialmente aos desejos dos pais. Né? E na escola nós podemos ter outras pessoas que desejem por ela,
Quem sabe que você pode falar isso? O desejo dos pais é importante, porque a criança, acima de tudo, ela quer ser amada pelos pais, ela também quer ser amada pela professora, mas numa segunda instância. As crianças fazem o que fazem, para o bem ou para o mal, mas elas querem ser amadas. Então, volto na questão do exemplo. O exemplo é tudo. E se a mãe para do outro lado, ela vai concordar, ela jamais vai chegar e falar: minha mãe está errada. Para a mãe, né? Vai dizer: você está errada porque não pode. Pode ser, uma criança ou outra faz. Mas normalmente as crianças procuram agradar seus pais. Eu tenho um exemplo interessante que a menina dizia assim: minha mãe trabalha, meu pai trabalha, eu não tenho com quem conversar. Eu falei: não, mas eu sei que seu pai fica mais tempo em casa. Mas ele fica jogando. Então, ela justificou, ela não estava se queixando. Ele precisa jogar porque é a hora que ele vai se distrair. Então, sempre a criança precisa de amor. E a escola também precisa. A escola, se ela não for permeada de afeto, também nós não vamos fazer o nosso papel. Sim. Eu acho que passa realmente por aí, né? Sim, com certeza. Eu quero agradecer muito a tua presença, a tua fala, e acho que nós poderíamos deixar aí, né, os que tiverem dificuldades, tudo, porque nós somos seres humanos, claro. Nós temos nossas histórias, e muitas vezes essas histórias vêm de encontro ao que nós estamos fazendo, né? E aí nos impossibilita de agir como devemos. A criança tem a chance do desenvolvimento, o que foi dito a ela ficou marcado. Você falou uma coisa que eu queria completar. O professor tem que ser sério, responsável e alegre. Sim. Essa nossa escola, se não tiver alegria, não vai puxar essa criança para essa coisa boa que pode ser a escola. Sim, e até mostrar a satisfação de fazer o que faz. Isso Porque mesmo. se faz com insatisfação, como ele vai transmitir o desejo do saber? De saber, isso mesmo. Né? Então, eu agradeço. Eu agradeço a atenção de vocês. Nós vamos, então, nesse mês, falar sobre as exigências da criança no nosso tempo. E quem sabe vocês nos acompanham nessa série e depois até mesmo no Fórum da Sociedade Brasileira de Pediatria, em Curitiba, nos dias 10 e 11 de outubro próximo. Eu agradeço e aguardo vocês na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá!